gravar de novo. Vamos lá. Vamos falar agora sobre diagnóstico de máquinas. Como que eu faço, como é que eu descubro o equipamento? Isso aqui, no caso, vamos voltar só um pouquinho na última aula que a gente teve, né? Falando um pouquinho sobre manutenção corretiva, que é o famoso até quebrar, que é o mais comum. Eu espero o defeito acontecer, eu paro tudo para fazer a manutenção. A preventiva, eu faço as paradas de manutenção com intervalo de falha. Usando qual critério, por exemplo? O tempo médio de falhas seria um ótimo critério nesse caso, para evitar paradas inesperadas, só que isso pode levar à substituição de um componente que ainda está bom. Então ele ainda pode ser utilizado, mas eu já substituí por medo de um problema que ele pode vir a gerar. E eu tenho a preditiva, que é baseada no monitoramento para identificar a variação de parâmetros, que é dela que nós vamos falar com mais foco a partir de agora. A gente comentou sobre o que ela evita, quais são os objetivos dela, mas aqui estão, resumidamente, o que ela faz, que ela permite que eu use o equipamento no máximo da sua vida útil. Então, eu paro, como está o exemplo aqui dessa imagem, eu faço manutenção bem antes de onde seria a falha. Então, é um dos exemplos que nós temos para evitar esse tipo de situação. Bom, e a partir disso nós fazemos o quê? Monitoramento dessas situações para ver se a falha vai ocorrer a partir de parâmetros, como eu já tinha comentado com vocês na última aula. Falando disso, a aula já está disponível para vocês no YouTube. É só usar o link que eu mandei por mensagem para quem quiser assistir de novo. Então, para fazer o monitoramento de um equipamento, primeiro, eu tenho que avaliá-lo. O que isso quer dizer? Ele é realmente necessário para que, nessa situação, eu faça um monitoramento? Ele é realmente necessário que eu fique observando atentamente esse equipamento ou não? Aí, quem que vai dizer? Nós que vamos dizer, os gestores. Deixa eu tirar da frente aí. Segundo, definir o padrão de monitoramento, que eu posso fazer um padrão de monitoramento permanente ou intermitente. Determinar a técnica de monitoramento também é relevante e a partir daí começar a fazer o quê? Coletar os dados daquele equipamento, dos parâmetros que me são interessantes para aquela situação. Numa caldeira, por exemplo, que produz energia e tem água a vapor, com uma temperatura muito alta. Então a temperatura seria um parâmetro muito interessante para a gente. Nesse caso, uma caixa d'água, interessante é o nível da água e por aí vai. A vazão também seria algo interessante. Então, são os parâmetros que nos interessam para coletar os nossos dados. A partir disso, desses dados que eu coletei, eu crio um banco de dados da própria máquina. É o famoso histórico de manutenção, histórico de utilização. E a partir daí eu começo a fazer ou corrigir o plano de monitoramento ou fazer o plano de monitoramento. Digamos que eu não tenha ainda, na empresa nova, como foi o exemplo que me perguntaram aí. Então, você pode começar a fazer o plano de monitoramento e a partir desses dados ou a partir da experiência dos gestores. Bom, na primeira parte, na nossa etapa 1, eu vou avaliar o equipamento, ou seja, qual deles tem mais impacto na produção, quais deles seria o mais interessante, mais relevante, talvez o mais caro, não necessariamente o mais caro, mas provavelmente vai ser. Presença ou não de sistema de autossupervisão. Eu tenho um painel de alarme que indica que está tendo um problema, eu tenho um painel que indica quanto está de pressão, por exemplo, então eu não preciso monitorar, já que o próprio equipamento já faz esse tipo de coisa. Outra coisa, eu consigo obter, no caso seria o tempo médio entre as falhas, que foi um que a gente olhou, e o tempo médio entre os reparos, que também é um dos critérios que a gente comentou anteriormente, na nossa outra parte da nossa aula. Além disso, além de observar que o equipamento é relevante, que ele, por exemplo, não tem sistema de autossupervisão, eu tenho esses índices, esses indicadores,
eu tenho que ver se nesse equipamento eu consigo colocar um sensor, um transdutor. Então, por exemplo, eu tenho um torno mecânico, ele tem um sistema rotativo. Eu consigo colocar um sensor para medir a rotação dele? Ele tem espaço para isso? Ele é acessível para eu conseguir colocar esse tipo de sensor? Por exemplo, nos nossos carros, nós temos sensor de nível que diz se a gasolina está acabando ou não. Tem o de rotação, se está rápido demais. Então, são vários os tipos de sensores que nos indicam, fazem monitoramento o tempo todo para indicar os requisitos daquele parâmetro. E aí sim, você observar, pô, tá quente demais, a pressão do óleo está adequada? Sim ou não? Aí você indica, a bateria está funcionando corretamente? O freio de mão está puxado? Então, são várias coisas que são interessantes nesses tipos de situação, que eu posso ter a verificação do sistema e ele mesmo me avisa se está tendo algum problema ou não, a partir do banco de dados que nós temos. Bom, eu posso usar dados históricos ou fazer uma análise de risco. A análise de risco ela é muito aplicada para quê? Para quando já se tem os dados históricos também, mas ela também pode ser realizada quando o equipamento é novo. Aí nós temos várias proporções de perfil de falha. Ela pode ser crescente, que parece o nosso gráfico aqui do coronavírus, que é um aumento gradual. Então, eu tenho uns exemplos de monitoramento que a gente pode aplicar. Então, tem um nível de alarme baixo para saber o momento de manutenção, para indicar o ponto ideal. Mortalidade infantil, ela começa com a taxa de falha, depois ela vai caindo. Então, ela vai começando com teste de estresse durante a vida útil. Poucas falhas quando novo. Então, ele vai novinho, tranquilo, e depois de um tempo começa a dar vários problemas. Isso é o comum para a maioria dos equipamentos. Como, por exemplo, o celular e os veículos. E a curva da banheira, que também é um ponto muito comum, uma estratégia muito comum de ser utilizada de monitoramento. Então, nós temos vários testes no início do trabalho e no final da vida útil do equipamento. Então, na parte central, as falhas são mínimas, a tendência que ela ocorra é mínima. Então o monitoramento ele é realizado tanto no início quanto no final da vida útil do seu equipamento. Vocês conseguiram entender como é que funciona esses perfis que aqui estão? Por que eu explico de novo? Alguém quer que eu explique de novo? Eu vou entender o silêncio como não. Ninguém? Todo mundo voando, então. Vamos continuar. Isso aqui, no caso, é o nosso passo 2, que é o padrão de monitoramento. Isso aqui, pessoal, são só alguns exemplos, tá? De perfil. Ele pode variar, mas esses aqui são os mais comuns. Então, se vocês observarem outros, tanto no trabalho de vocês quanto na literatura, é pertinente. Isso aqui são só alguns exemplos. O 3, definir a técnica de monitoramento. Então, eu comentei com vocês na aula passada que nós temos alguns exemplos de manutenção preditiva, que é vibrações, análise de óleo, termografia, ultrassom, contracorrente, corrente elétrica, tem raio-x. Então, cada uma desses métodos, dessas técnicas de monitoramento tem que ser aplicadas para a situação às quais elas se encaixam. Então, para a galera do trabalho aí, pode pensar isso aqui, ó. Se eu der exemplo de motor elétrico, dá um teste da corrente elétrica. Se eu der exemplo de circuito hidráulico, pode fazer análise de ferrografia, por exemplo. Compressor, engrenagem, ventilador, bomba, todo esse tipo de coisa pode ter uma análise de vibração. Então, o contexto ao qual o seu equipamento está inserido, que vai indicar qual é a técnica de monitoramento que nós iremos utilizar para o mesmo. Beleza, agora eu já defini o padrão. Não, primeiro, eu avaliei meu equipamento. Sim, ele é relevante para ser monitorado. 2, eu já defini o padrão, eu já vi o padrão de monitoramento, já vi quando acontecem as falhas nele, se são no início, são a partir do momento que ele vai trabalhando com o tempo de vida útil. E 3, definir as técnicas de monitoramento que seriam pertinentes. Análise de vibração, termografia, raio-x, ultrassom, líquidos penetrantes, por aí vai. Bom, então nós chegamos à etapa 4, que eu vou começar a coletar os dados que me são relevantes, que me são interessantes daquele equipamento ou daquela situação que um componente esteja envolvido. Então, digamos que eu não tenha um histórico.
Então, exemplo da pergunta do Alexandre. Eu não tenho histórico, eu não tenho a empresa é nova. Então, quanto mais sensores eu puder colocar, melhor. Porque eu consigo coletar mais dados e já começar a ter uma média de atuação, uma média para criar começar a ter um parâmetro que seria para poder comparar com situações fora do eixo, por exemplo, fora do padrão. Então, por exemplo, aqui nós temos aqui um mancal. Para quem não conhece, aqui é um mancal. Nós temos um rolamento aqui no centro. Aqui 2 pontos para fixação de parafuso. E aqui nós temos 2 sensores, que eu estou medindo a aceleração nos 2 jeitos, nos 2 eixos, tanto X quanto Y. Então, é só um exemplo de medição. Coloquei 2. Poderia ter colocado 1, colocado 3. Depende. Então, aí, aquele problema que nós temos. Pode acontecer uma falha que nós não estamos esperando. Ou então, do equipamento que eu não estava monitorando. Que também pode ser uma falha de tanto de instalação ou de fabricação. Foi fabricado errado, aí vem a garantia e atua. Se instalou errado, aí é um problema da própria empresa. Aí, a partir desses dados que eu estou coletando, independente da quantidade de sensores, eu tenho que chegar em qual parte? Que é a criação do banco de dados, daquele equipamento específico. Então, aquele equipamento específico vai ter o seu próprio banco de dados, que ali eu retiro todas as informações dele. Eu não tenho informações de outros equipamentos para não confundir e para focar na situação. Então, tem a parte específica de dados para aquele equipamento. Aí eu consigo saber quantas máquinas eu estou monitorando, eu consigo dizer também a condição dos meus equipamentos, que eu posso formar gráficos, como foi aquele que eu mostrei na parte anterior da aula, saber quantos defeitos eu encontrei, quais os tipos, um resumo da condição do equipamento, e além disso eu posso ter lá recomendações, observações, soluções, propostas de como eliminar os problemas que lá estão e dos problemas que podem vir a acontecer. Então, tudo isso pode estar naquele banco de dados. Então, se nós viemos a ser questionados, como a Mariana foi, que não foi pensado naquela situação, o banco de dados pode te mostrar todas as situações, todos esses problemas que foram pensados ou não e quais foram as possíveis soluções que foram propostas, para depois identificar que foi mau uso do equipamento. Isso pode vir a acontecer. Tendo feito tudo isso, eu avaliei o equipamento, defini o padrão de monitoramento, defini a técnica. Posteriormente, comecei a coletar os dados. Depois, armazenei esses dados e a partir disso eu consigo fazer as correções ou a implementação de um plano de monitoramento. Então eu posso ou diminuir ou aumentar o tempo de coleta de amostras. O que isso quer dizer? Eu pelo menos uma vez por dia, então 24 medições, eu venho verificar a pressão da minha caldeira. Eu posso ter que diminuir isso aí para meia hora ou aumentar para 2 horas, dependendo do monitoramento, dependendo dos dados que me foram apresentados. Alterar a técnica de análise de dados. Então, aquela técnica não está sendo pertinente, não é para analisar vibração, por exemplo, não é interessante, é melhor ver a aceleração, como foi o caso do exemplo anterior. E, além disso, eu consigo identificar as correções que eu posso fazer no equipamento, tanto para corrigir os problemas que já existem, quanto para atuar nos problemas que podem vir a acontecer a partir dos dados que eu utilizei. E também sugerir o seguinte, colocar outros tipos de sensores, ou outros sensores do mesmo, para monitorar melhor, ou para fazer modificações na forma de monitoramento. Então, tudo isso aí ele pode ser implementado a partir dos dados que nós obtivermos, da compilação desses dados, não por dados soltos. Todas as compilações de dados que são os que nos interessam. E a partir daí, eu consigo fazer um indicador de estado do meu equipamento. Ele está atuando da maneira correta? O defeito está progredindo? Então, se eu mudar a carga no sistema, tem algum problema? Tem alguma mudança? Tem alguma perturbação? Eu consigo ter falhas iguais em locais diferentes? Então, digamos que isso venha a acontecer, nós conseguimos fazer o quê? A comparação dos valores antes e depois da falha, do parâmetro. Não, quando a temperatura atinge 25 graus, a carcaça se rompe. Então, isso é uma informação extremamente relevante. Extremamente relevante. Então, esse é um dos casos que isso pode vir a acontecer. Então, comparando o monitoramento permanente com o monitoramento
intermitente. Então, quando eu vou fazer um monitoramento, primeiro eu vou só falar do conceito em si, da própria palavra. Permanente é o tempo todo, intermitente é com intervalos de tempo. Então, permanente, eu fico o tempo todo verificando a pressão do meu equipamento. Intermitente, eu vejo de hora em hora a pressão do meu equipamento. Então, como eu vou saber se eu tenho que fazer permanente ou intermitente? Aí nós vamos observar agora. Dá alguns exemplos. Máquinas críticas, que têm muito problema de vibração. Então, eu tenho que monitorar o tempo todo essa vibração, que a vibração gerada ela pode gerar quebra do equipamento antes do prazo estipulado anteriormente. Outra situação, equipamentos que podem gerar uma mudança rápida na sua condição. Um exemplo muito comum é um reator nuclear. Foi o que aconteceu em Chernobyl. Eles fizeram uma modificação lá, fora de hora, e ela sofreu mudança rápida na condição, e achamos o problema que nós já conhecemos. Lógico que o monitoramento acusou esse tipo de problema, mas eles relaxaram. Outra coisa, máquinas que não possuem equipamentos de reserva. Então, eu só tenho esse. Então, o máximo de cuidado que eu tiver com esse equipamento, porque eu só tenho ele é necessário. Então, a necessidade de verificação se torna mais interessante. Já que eu dependo dele e só disponho de não tenho uma máquina sobressalente para fazer a substituição, não tenho equipamento que cobra as mesmas funções, então ele é extremamente relevante e único. Então, sendo único, exige a maioria dos cuidados possível. Vantagens. Então, eu posso reagir rapidamente se eu tiver uma mudança abrupta. Por exemplo, a pressão subiu demais. Eu chego e abro uma válvula para aliviar a linha de pressão. Pronto, está resolvido. Proteger equipamento de mau valor. Ou então, está pegando fogo. Você consegue observar e consegue desligar a alimentação de combustível. Pronto, está resolvido. Então, como você observou isso? A partir dos indicadores e do monitoramento de forma permanente. Além disso, é a melhor forma de proteção para falhas não previsíveis. Digamos que você não preveu que o eixo pode se partir acima de tal velocidade. Então, se você começa a observar que a vibração aumenta com tal velocidade, você pode desligar antes da falha acontecer. É um exemplo de situação que é pertinente para manutenção permanente. Desvantagens. Como você já deve imaginar, ficar monitorando o equipamento o tempo todo é caro. Além disso, dispõe de equipamentos especializados, nós falamos sensores, transdutores aqui, por exemplo, e também pessoas especializadas, tanto fazer manutenção do próprio sensor, quanto na leitura especial de cada um deles. Então, é sempre focar nas máquinas que realmente necessitem desse tipo de monitoramento. Então, aquelas máquinas críticas. Então, se eu tiver um transdutor muito próximo ao outro, então eu posso ter que fazer uma modificação na estrutura do equipamento. Porque eu preciso fazer várias medições. Se a máquina não permite esse tipo de situação, é uma desvantagem. Se eu não puder colocar mais de um sensor ou um transdutor para verificar os parâmetros. Além disso, eu tenho que reagir muito rápido. Então, o monitoramento tem que ser simples, tanto global da máquina inteira, quanto em fase, que seria cada sistema da própria máquina. Cada componente da própria máquina teria uma verificação específica. Então, isso é uma desvantagem. Isso vai depender de quem? Do próprio equipamento que você está avaliando. Esses últimos dois tópicos de desvantagem que nós falamos, sobre os transdutores e sobre o tempo de reação. Monitoramento intermitente. Então, vamos lá. Então, o intermitente é baseado no seguinte. Ele é para um processo mais estável. Então, digamos que eu deixe um liquidificador ligado. Ele funciona 24 horas. Um moedor de carne. Exemplos assim. Eu preciso ficar verificando o tempo todo a temperatura de atuação dele? Talvez não. Então, eu posso dar um tempo de verificação para ver se eu tenho alguma mudança no meu processo. Para aí sim usar um alarme de manutenção. Se for uma coisa crítica, como por exemplo de tsunami, o alarme está sempre ligado, está monitoramento permanente. Então, digamos, se for de enchente,
Não está chovendo, ele não precisa estar ligado. Não precisa verificar a cada minuto com o nível da água, por exemplo. Pode verificar de hora em hora. Então, são situações que, dependendo do contexto, são aplicáveis para monitoramento intermitente. Então, a partir daí, nós conseguimos reduzir os custos de implementação de equipamento e pessoal. Então, só faça o monitoramento quando necessário, no equipamento que eu julgar necessário, com a técnica necessária. Geralmente é mais simples o equipamento, monitoramento intermitente. Então, a leitura dele é mais fácil, para adquirir é mais fácil, para fazer manutenção é mais fácil. Para quem vier a operar, a tendência é que seja também mais fácil, porque ele faz um trabalho mais simples. Então, logo, a tendência é que ele siga essa situação para todos os outros parâmetros que a gente falou agora. Um problema que ele tem, desvantagem, digamos que seja de hora em hora. Se eu tiver uma mudança de minuto para outro, eu não consigo observar. Então, eu não vou conseguir observar mudanças rápidas nos parâmetros. Rápido no caso, digamos que eu verifique 4 vezes ao dia. Nesses intervalos pode acontecer muita coisa que eu não vou conseguir observar. Então, essas falhas que não são previsíveis, não são identificadas e provavelmente não serão evitadas. Então, por isso que esse monitoramento ele é focado realmente em processos, equipamentos e linhas de produção mais estáveis, que são situações que não vão gerar um problema tão grande, não são tão perigosos para os operadores, para a empresa, no geral, para o meio ambiente, esse tipo de coisa. Se for um caso assim, é realmente perigoso para todo mundo, é melhor usar o monitoramento permanente. Então, nós temos alguns exemplos de técnicas de monitoramento de máquinas. Análise lubrificante, por exemplo. Quem está com máquinas hidráulicas, eu não sei se alguém está com esse tipo de situação por estudo de caso. Análise lubrificante que você vê se está contaminado, dependendo da situação que o equipamento estiver exposto. E análise de vibração, que é um dos mais comuns também. Que ela é muito comum para eixos rotativos. Quem tiver com bomba, tiver com qualquer equipamento que tem um trabalho mecânico de fazer esse tipo de situação. Termografia para equipamento que tiver calor. Ensaio de ultrassom para aqueles equipamentos estruturais, para observar qualquer tipo de falha interna. Raio-X também está incluso nessa mesma situação. No caso, o líquido penetrante e partículas magnéticas, também para equipamentos estruturais. Mas no caso, seria mais para a parte superficial e subsuperficial. Então, as análises elas são diretamente ligadas ao que você tem nas suas mãos para poder trabalhar. Então, isso seria o que define quais seriam as técnicas de monitoramento que seriam aplicadas para a nossa situação. Então, pessoal, de conteúdo, eu vou só fechar aqui rapidinho, só um minuto.